Vamos lá, então. Boa tarde a todos. A gente tem aqui o prazer de começar mais um MMZR Talks. A gente busca aqui trazer alguns temas relevantes no cenário atual. E hoje, sem dúvida nenhuma, combustíveis acaba sendo muito falado aqui no dia a dia de investimento, né? Seja ali no impacto dessa alta dos preços em todas as cadeias aí da sociedade, como também ali na parte de energia renovável. Então, a gente quis trazer algum expert aqui no tema. Hoje a gente recebe aqui o Paulo Neves, que ele é o VP de Trading ali da Raizen. Então, Paulo, deixo aqui o espaço aberto para você se apresentar, contar um pouco da Raizen. Super prazer te receber aqui. Obrigado, Vitor. Muito obrigado à MMZR pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Paulo, sou responsável na Raizen pelos negócios de açúcar, etanol, derivados de petróleo, biocombustíveis. Meu time atua em todas essas commodities no Brasil e internacionalmente. A Raizen é uma empresa integrada de energia, uma das grandes empresas de combustíveis aqui na América do Sul, no Cone Sul, com presença no Brasil, Argentina e Paraguai. E é uma grande produtora de energia e soluções renováveis de cana-de-açúcar no Brasil, o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, e conecta muito essa posição integrada de energia em tudo que faz, né? O meu grande papel aqui com todas as commodities juntas é, de fato, promover o tempo todo soluções de energias renováveis, também para o nosso parque interno de combustíveis na região, mas para diversos clientes mundo afora, atuando hoje em mais de 50 países. Excelente. Olhando ali, Paulo, acho que eu já explorando aqui o primeiro ponto ali, muitos investidores procuram entender ali um pouco melhor essa dinâmica aqui de preço internacional, ali, olhando ali principalmente para o preço do petróleo, teve ali uma alta muito representativa agora ali esse ano. Claro que ali na última semana a gente teve uma correção um pouco mais forte ali do petróleo, né? Como é que você hoje enxerga ali esse petróleo em patamares elevados e ao mesmo tempo alguns países buscando frear ali realmente ali essa alta ali das últimas semanas? Olha, Vitor, esse é um tema bastante interessante. Se eu tivesse todas as respostas, certamente não estaria fazendo o que eu faço da vida hoje, mas o que a gente vê, eu posso falar muito aqui da nossa realidade, é acompanhar os fundamentos que estão ao redor desses mercados. Então, acho que o primeiro grande ponto, em algum momento a gente deve tocar aqui, tem a ver com a relação desse mercado internacional com a nossa realidade de Brasil, né? O Brasil é um país superavitário na produção de petróleo cru, exportador de petróleo, mas deficitário na produção de combustíveis, né, de produtos de petróleo, para as nossas necessidades internas. Então, naturalmente, nós estamos como país dependentes de importações, principalmente de diesel, mas também de gasolina e jet, né, combustível de aviação, para atender as nossas necessidades locais, e essa ligação com o mercado internacional, portanto, ela é natural e um equilíbrio normal de mercado, como qualquer outra commodity, não só no combustível, mas em outras commodities que a gente também tem uma característica parecida no país. O movimento que a gente tem visto de mercado internacional, e o disclaimer é importante, porque eu não conheço ninguém que conheça de verdade aí como fazer uma boa previsão de futuro, são tantas variáveis macroeconômicas e geopolíticas nessa indústria de petróleo, que é importante fazer essa ressalva. Mas o que a gente notou ao longo desses últimos 18 meses, com toda a jornada de Covid e uma crise de demanda que nós não vimos no mundo, talvez desde a Segunda Guerra Mundial, foi um rebalanço muito radical de oferta e demanda, com uma depressão muito grande no ano passado de demanda de energia, de novo, não vista nos últimos 80 anos, que, obviamente, provocou impactos de curto prazo nos preços, consequências nos investimentos de médio prazo em petróleo, em novas formas de produção para os anos que vêm pela frente, e, naturalmente, a consequência que a gente vive hoje com a recuperação de demanda e a recuperação, principalmente desse segundo semestre,
que é bem ampla no mundo, né? Agora a gente está vivendo talvez um capítulo diferente desde sexta-feira, mas se a gente olhar o mercado antes de sexta-feira, a gente vê uma recuperação de demanda que, quando o mercado cruza com as projeções de investimento e novas produções, gera um equilíbrio novo, diferente de oferta e demanda, que fizeram com que os preços se reequilibrassem nos patamares que a gente vem visto acima de $70 o barril e, eventualmente, até cruzando os $80 no barril, né? Acho que tem um elemento importante nessa equação: esses níveis de preço não dispararam crescimento de produção relevante no shale nos Estados Unidos, né, que hoje é um dos principais swing factors nesse mercado. Então, portanto, o mercado continua empurrando preços até que uma nova onda de prospecção, de produção de petróleo apareça, ou as soluções de renováveis, que a gente pode falar bastante aqui também, se desenvolvem, tornem-se uma realidade para reequilibrar esse ambiente de oferta e demanda. Enquanto isso, fica tudo muito mais concentrado nos países da OPEP, que tinham, antes dessa crise, uma relevância menor, com todo o crescimento que a produção americana de shale teve nos 5 anos anteriores, e que voltam a ter uma relevância maior, né? Então, consegue, de alguma forma, também direcionar aí a oferta de uma forma que o equilíbrio se dê num ponto interessante para eles. Então, acho que é um pouco esse o ambiente que a gente vive. De quinta-feira para cá, no entanto, a gente novamente teve uma ameaça de demanda relevante, do tamanho que a gente não vinha vendo, pelo menos nos últimos meses, né? Talvez últimos 6 meses, e os impactos que a gente está vendo em preço hoje são todos eles em função do tamanho da expectativa de perda de demanda que a gente pode ter com essa nova variante Omicron que a gente vem acompanhando a partir da África do Sul. Acho que a gente deve ter respostas em breve, nas próximas semanas, após aí as análises mais completas dos principais players, né, do mercado internacional, que podem fazer esse tipo de avaliação para dizer, de fato, qual é o tamanho da gravidade que a gente vê pela frente, qual é o impacto de demanda, que pode, de novo, promover a gente para o equilíbrio anterior, né? Ou pode nos deixar num ambiente, de novo, mais frágil, como a gente via vendo até o final do ano passado, talvez, com todas as incertezas do Covid. É um ambiente bem difícil. De novo, essa crise de demanda não é, no tamanho que a gente vem vendo, né? Nada parecido com o que a gente viu nos últimos 50 anos. Muitos gestores ali têm também ali comentado dessa urgência de alguns países de migração para fontes de energias mais renováveis, tendo impacto ali na oferta e aí, consequentemente, ali no preço. A gente até viu ali muitos comentários ali de analistas estimando ali que o petróleo ele poderia romper ali a barreira dos $100. Como é que vocês enxergam isso, até de repente, uma intenção ali dos países realmente de frear esse aumento ali dos preços também? Olha, Vitor, de novo, né, é uma equação bastante sensível. O complexo de energia é muito central no ambiente geopolítico e macroeconômico de uma série de países. Então, é natural que a gente espere algum tipo de iniciativas, digamos, novas e fora do âmbito de oferta e demanda para tentar neutralizar esse efeito. O efeito está muito ampliado também por um inverno esperado mais rigoroso no hemisfério norte. Acho que esse é um outro elemento também que tem um papel importante na equação, importante no curto prazo, mas também conhecido o fato de que ele acaba, né? Então,
em Q2 de 2022, meio do ano de 22, a gente pode ter naturalmente um outro equilíbrio sem esse elemento de curto prazo tão presente na mesa, sabe? Então, eu acho que é isso, sim. Do ponto de vista estrutural, eu particularmente, minha visão pessoal, é de que não existe ambiente para um equilíbrio de preços tão alto, acima de 3 dígitos, no mundo, né? Acho que a gente já viu que isso deveria trigar aí uma série de corridas aí para novas ofertas, seja de renováveis ou seja das mesmas soluções já existentes no mundo. Agora, eventualmente, a gente pode ter algum tipo de choque ou pressão de curto prazo com uma combinação de fatores, né? Acho que essa é um pouco a nossa leitura, né? Acho que tem que separar bem o que é equilíbrio e não parece ser diferente desse range ao redor de 70, né? Que viabiliza algumas ofertas no mundo a médio prazo e também não abaixo disso, porque isso claramente gera para a gente um hiato de oferta e demanda, imaginando que o mundo atravessa a questão do Covid em algum momento. Emendando aqui, Paulo, como você enxerga o etanol ganhando espaço para aumentar a participação na matriz energética brasileira e global e os impactos desse ganho nos objetivos dos governos em atingir um mundo mais sustentável de um ponto de vista econômico e como que se encaixa em uma alternativa mais barata em relação à gasolina? Olha, João, muito obrigado pela pergunta. Eu me sinto muito mais confortável em contar a história do etanol para vocês, porque, de fato, acho que conecta demais com a história da nossa empresa, então a gente acredita muito nisso, né? A cana-de-açúcar, para começar essa história, é a cultura mais eficiente em converter energia solar em biomassa de todas, tá? A gente já tem naturalmente, né, a planta naturalmente ela é concebida para a conversão de energia muito mais do que outras plantas que têm uma naturalidade para geração de proteína, por exemplo, como é o caso da soja, do milho, né? Essa é a característica da cana-de-açúcar. Então, ela é muito eficiente na mesma área de terra. A gente consegue promover uma geração de energia muito maior do que outras culturas, né? O segundo elemento dessa história é que o Brasil tem uma série de condições de disponibilidade de terra agriculturável, né? Distância dos ambientes como a Amazônia, né? Dos ambientes de proteção, eficiência enorme do ponto de vista de clima e qualidade de terra para que essa cana no Brasil tenha, além de ser a cultura mais eficiente de todas, no Brasil, o lugar onde ela tem a maior eficiência possível, né? Se você compara com qualquer outra produção de cana no mundo. Então, eu vejo o etanol, que é uma das formas de conversão dessa energia da cana em energia, como um combustível pronto, muito eficiente, muito competitivo e que, além de tudo, também goza da possibilidade de se utilizar de toda a infraestrutura existente no mundo para o suprimento de energia para transporte. Então, são os mesmos terminais, os mesmos meios de transportes via vagões, caminhões, dutos, navios, né? Do sistema de combustíveis fósseis, né? Da gasolina principalmente. Então, está tudo pronto para o etanol. O etanol é uma solução existente, que é competitiva, especialmente nesse cenário de preço de petróleo que nós estamos falando. O nosso etanol de cana-de-açúcar no Brasil já reduz mais de 80% das emissões de gases de efeito estufa se comparados à gasolina, né? Então, é uma solução muito relevante. A gente, na Raízen, tem desenvolvido uma nova tecnologia que vai virar certamente uma tendência de mercado, que é o etanol celulósico, ou seja, a gente naturalmente hoje tira energia da cana através do caldo, né? Você faz a moagem da cana, tira o caldo, 1/3 da capacidade energética da cana.
O outro terço está no bagaço, que normalmente é convertido em energia elétrica, né, nos parques de bioenergia no Brasil. E tem mais um terço da energia da cana que a gente está conseguindo extrair através dessa tecnologia do etanol celulósico, através de enzimas que convertem essa biomassa em outros açúcares que são convertidos depois através de fermentação e destilação em etanol. Então, a gente está, para vocês terem uma ideia, no caso da Raízen, com a mesma área plantada, com a mesma cana-de-açúcar disponível, sendo capaz de aumentar nos próximos anos em 50% a produção de etanol, sem alterar a produção de açúcar, né? Então, esse é mais um exemplo do potencial que o etanol tem como substituto da gasolina, né? A capacidade da gente gerar mais produto, ainda mais sustentável, com menores emissões ainda, né? Porque você está partindo de um pedaço da planta que ficava em cima do solo, na parte nossa agriculturável, e não era trazido sequer para os nossos bioparques de energia. Então, a história do etanol, para mim, é uma história fantástica, como parte da solução mundial de descarbonização para o setor de transporte, independente de outras soluções que virão e que a gente vem acompanhando no mundo, né? Como carros elétricos, como outras fontes de energia solar, eólica, que estão sendo desenvolvidas no mundo, né? Então, para mim, acho que isso é muito importante. Eu não sei o quanto vocês têm de conhecimento desse assunto, mas 80% de redução de emissões, com o etanol de cana-de-açúcar, muito poucas outras alternativas no mundo hoje existem, tá? Muito poucas mesmo. Uma coisa super curiosa para vocês terem em mente é que tem que mencionar aqui, não é o intuito de fazer nenhum tipo de propaganda, mas o carro híbrido da Toyota Corolla no Brasil, em São Paulo, hoje, que existe, com etanol, é um carro de menores emissões do mundo. Ele emite menos de 5 vezes gases de efeito estufa do que o carro elétrico que é usado na Califórnia ou na Europa. Então, para vocês terem uma ideia do potencial desse negócio do etanol, ou seja, está pronto, existe, não é uma história do futuro, vocês conhecem isso. A gente, inclusive, não sei quem está aqui em São Paulo e está acostumado a viver em São Paulo nos últimos anos, vê os benefícios da utilização do etanol, o exemplo que o Brasil dá para o mundo, que não existe em outros lugares hoje, que é a qualidade de ar que a gente tem na nossa cidade de São Paulo, com o tamanho que a metrópole tem. É muito simples perceber isso quando a gente vai visitar uma outra metrópole no mundo de 15, 20 milhões de habitantes, especialmente na Ásia. É claramente perceptível, mas se você baixar um app de emissões e começar a acompanhar isso nessas outras cidades, você vai ver que a maior parte dessas cidades tem mais de 20 vezes as emissões de São Paulo, e isso está muito associado a uma matriz energética no Brasil que não existe em nenhum outro lugar do mundo. 60% da nossa matriz energética é renovável, né? E o resultado está no ar que a gente respira em São Paulo. Então, eu acho que a história é maravilhosa, João, e ela está pronta, né? Acho que dá para a gente visitar qualquer uma das 300 unidades produtoras de açúcar e etanol aqui na região centro-sul do Brasil, né? Além das 30 da Raízen, para a gente conhecer essa realidade. Ela existe, está lá. A gente produz como país mais de 30 milhões de metros cúbicos de etanol, e o etanol de cana hoje já reduz em 80% as emissões. Então, é uma solução pronta, uma solução que, como eu falei antes, a Raízen hoje atua e entrega etanol para clientes em 50 países do mundo. Então, de fato, a questão está pronta. A gente entrega etanol como combustível na Califórnia, na Europa, em diversos países, no Japão, enfim, Índia, China, enfim, são 50 destinos diferentes. A solução está pronta. Esse é o ponto que, para mim, é muito importante nessa discussão de alternativas. E, de novo, eu acho que, sem ter a ambição de ser a solução do mundo, porque eu acho que isso é retórico e não existe, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente, como país e como
cultura da cana-de-açúcar ranqueia, sem dúvida nenhuma, como uma das soluções existentes, possíveis, competitivas e que estão prontas para serem usadas no mundo. Sim. Paulo, até fazendo um paralelo aqui com o etanol, a gente teve ali, se não me engano, ali foi final de 2017, né, a aprovação do Programa Federal RenovaBio, que basicamente ali estabelece algumas metas anuais de descarbonização, é uma forma ali de você realmente incentivar uma maior participação ali dos biocombustíveis na matriz energética, e reduzir também ali os gases de estufas, isso ali nos próximos 10 anos, né, até 2029. Como é que a Raízen ela vem conseguindo se aproveitar ali desse programa? Quais são as formas que ela tem ali de repente, monetizar isso ali para a própria empresa mesmo, e qual é o impacto disso ali no direcionamento ali da empresa? Perfeito, Vitor, obrigado. De novo, acho que esse é um tema super interessante. O país, né, o Brasil, assumiu uma posição muito relevante mundialmente com esse programa. É um programa que foi construído com, enfim, o estado da arte de mecanismos de estímulo ao mercado para que ele promova, né, mercado promova soluções de descarbonização que são continuamente aprimoradas. Então, de fato, foi um golaço do país, porque o RenovaBio ele é um programa, para mim, que sou especialista no assunto, estou envolvido nesse negócio há muitos anos, realmente que a melhor definição é, de fato, estado da arte, né? Um programa melhor do que o europeu, é um programa igual ou do mesmo patamar da Califórnia, melhor do que o japonês e outros exemplos no mundo. Por quê? Porque ele olha as emissões player a player, então ele olha as emissões a cada agente produtor e ele promove esse ambiente de melhoria contínua, ou seja, ele promove mais geração de CBIOS, né, que é o crédito de carbono do programa, à medida que você gera mais emissões. Então, eu falei lá de 80% de reduções de emissões versus gasolina, que o etanol brasileiro tem no mínimo. A gente tem usinas que estão a 92%, né? A gente tem bioparque de energia a 92%. Então, o mecanismo do RenovaBio reconhece isso, então ele promove investimentos adicionais para empresas como a nossa em melhoria da pegada de carbono dos nossos bioparques de energia. Então, ele estimula, por exemplo, investimentos que a gente tem feito, além do etanol celulósico, como, por exemplo, no biogás, na produção de biometano, né, que são feitos a partir de resíduos, novamente, né, nesse caso, a torta de filtro e a vinhaça, né, que são, de novo, né, resíduos do processo que são usados para produção de novos produtos que podem substituir, por exemplo, o diesel da frota que é usada no plantio da cana-de-açúcar, né? Então, o programa gera esse incentivo e estimula empresas como a nossa a fazer esse tipo de investimentos que vão promover soluções, de novo, na mesma área plantada, com os mesmos ativos, promovendo os mesmos benefícios socioeconômicos para o nosso país, mas também mais e mais promovendo soluções de descarbonização para o nosso país e para o mundo, né? De forma muito eficiente. Então, essa é a nossa leitura. É um programa realmente muito inteligente, muito moderno, desenvolvido com o que tem de melhor nesse momento para esse ambiente de redução de emissões e a busca por soluções de descarbonização no setor de transporte, no caso, né? Continuando, fazendo um paralelo aqui, está se avançando muito o tema de um mercado regulado, né, de negociação de crédito de carbono, principalmente na Europa, China, Estados Unidos, que tem seus próprios sistemas de negociações. Se você puder aprofundar sua visão nesse mercado, quão eficiente é ter um mercado livre de crédito de carbono, então colocar um preço em atingir os objetivos dos governos em diminuir a poluição global, e que passo está o Brasil em ter seu próprio sistema de negociação e a que ponto esse mercado incentiva, de fato, as empresas a reduzirem emissões de gases que geram o efeito estufa. Obrigado, João. De fato, isso foi uma grande conquista
da última COP26 em Glasgow há 3 semanas atrás, né? Que foi com a conclusão do termo lá do anexo 6 do Acordo de Paris, que trata exatamente dos mecanismos desses mercados de crédito de carbono, né? Minha visão pessoal é que, de verdade, foi uma grande conquista, né? Porque, como eu falei aqui antes com relação à RenovaBio no Brasil, que criou o mercado de CBIOS, que, de novo, é um tipo de mercado regulado de créditos, sem dúvida nenhuma, esse tipo de mecanismo, primeiro, é muito eficiente para promover investimentos no mundo nos lugares mais eficientes possíveis para a sociedade, ou seja, com menor custo para a sociedade de soluções de descarbonização. E aí entra para mim o Brasil, porque de fato, com toda essa eficiência, a história que eu contei da cana-de-açúcar, é um lugar único para promover esse tipo de solução para a humanidade, né? Mas o sistema promove, primeiro, esse elemento, né? Eficiência. Né? Você não obriga que você busque soluções de descarbonização em lugares onde isso não é eficiente para a sociedade, né? Vai fazer onde isso é mais eficiente e vai permitir que esse comércio de créditos promova os incentivos, né, para que os players reconheçam o valor e a importância no mercado da redução de emissões ou da descarbonização e que gerem incentivos naturais de mercado, né, que de novo vão promover esse ambiente competitivo e de busca por eficiência e por soluções vencedoras mundo afora, para atender um problema que é global, é uma necessidade nossa, que é da humanidade, de redução de emissões e descarbonização mundial, né? Então, eu sou, pessoalmente, um fã. Eu sou um cara de mercado, de novo, atuo com trading há muitos anos, então eu acredito muito nesses incentivos naturais de mercado que vão promover com que pessoas mundo afora vão buscar soluções eficientes para atender essa demanda, essa necessidade mundial de descarbonização. Então, para mim, foi uma conquista enorme da COP26. É óbvio que a COP é um evento simbólico muito importante. A partir de então, vão vir as regulações dos países, né, que vão, de uma forma mais objetiva, endereçar, mas foi uma discussão, foi uma conquista muito importante porque setou uma direção dos principais países no mundo concordando com o mecanismo para poder drivear futuras regulações e decisões que vão fomentar de novo soluções de descarbonização mundo afora. Então, eu acredito muito pessoalmente nos mecanismos e acho que eles são a parte fundamental da história da busca por descarbonização no mundo. Legal, fazendo até um paralelo disso com a Raízen e olhando, claro, talvez não hoje, mas ali para um prazo de alguns anos, como é que vocês estão se planejando para, de repente, ali uma integração, de repente, um mercado regulado? A gente sabe que o Brasil ainda está muito atrás disso, tem alguns projetos ali no Senado rodando, mas hoje vocês têm alguma mensuração ali de potencial disso ali interno ou não? Vitor, não sei se o que eu posso te falar, não sei se eu te respondo, tá? Mas a gente já atua em mercados regulados com o etanol, mundo afora, como eu falei, em grande parte desses 50 países que a gente atua, existem mercados regulados de carbono já desenvolvidos, onde a gente comercializa etanol e, junto com o etanol, essa solução de redução de emissões, seja ele o nosso etanol do caldo, né, o etanol celulósico também, mas eu posso te dizer que na Califórnia existe, além do Brasil, RenovaBio, na Califórnia você tem diversos países da Europa hoje, mercados estabelecidos como Holanda, França, Alemanha, UK está avançando também, o Japão tem também já um ambiente regulado avançando. Então, como a gente atua ampliando a cada dia a capacidade de extração de mais energia renovável e de busca por eficiência nessa nossa produção, no nosso parque de bioenergia, né? Então, nós estamos falando de um potencial de 20 plantas de etanol celulósico para atingir lá as 50% adicionais capacidade de produção de etanol. Temos uma jornada enorme também de biogás
e biometano, com uma série de investimentos nas nossas plantas para utilizar ao máximo os resíduos do processo, que já são utilizados de alguma forma, mas extrair mais deles, né? Extrair mais de tudo que está na nossa economia circular da cana-de-açúcar para converter em energia mais e mais renovável. Então, a Raízen, para mim, já é um campeão verde mundial. Os nossos níveis de emissões evitadas são enormes, são maiores do que empresas que são famosas por isso, como empresas de carros elétricos nos Estados Unidos e na Europa. Talvez a gente não seja tão capaz de mostrar isso em números ao mundo, mas essa é a nossa realidade, né? Nosso etanol já hoje, em 50 países, atende a necessidade de descarbonização mundial amplamente, e essa jornada continua, a gente vai continuar ela e vai continuar promovendo mais extração de energia desse nosso complexo. Excelente. Até fazendo um paralelo nisso, Paulo, essa notícia realmente ela choca ali muita pessoa, né? Quando você fala ali que um carro híbrido ali, mais ligado ali ao etanol, você tem um volume de emissão muito menor ali que um carro elétrico. Como é que vocês vêm trabalhando ali essa mensagem ali, afora ali no mundo, para realmente mostrar, ficar ali em evidência, de repente ali, claro que quando a gente fala ali com carro elétrico, você tem um viés de tecnologia ali muito forte, que é um termo hoje muito mais quente, mas como é que você traz isso realmente para o público ali final? Olha, Vitor, acho que assim, um ponto importante aqui, a gente pode fazer uma outra live sobre carros elétricos, né? Tem muita coisa para falar de verdade. O motor elétrico é inquestionavelmente mais eficiente do que o motor a combustão, né? Mas os desafios do carro elétrico não estão associados ao motor, estão associados talvez à bateria, estão associados à fonte de energia que você usa para suprir esse carro elétrico, que em diversos lugares do mundo estão muito longe da realidade do Brasil, de 60% de fontes renováveis, né? Então, eu acho que tem uma jornada enorme aqui. A gente não falou, por exemplo, de tecnologias que estão sendo estudadas também no mundo, como a Nissan e a Volkswagen, de ter o carro com motor elétrico, mas ter a fonte de energia desse carro baseada na tecnologia de fuel cell, né, de célula de combustível a partir do etanol. Ou seja, esse é outro dado interessantíssimo dessa história, que um tanque de etanol de 50 litros que a gente tem hoje nos nossos carros no Brasil, enfim, ele equivale a uma bateria que pesa dentro do carro mais de 10 vezes o que esse tanque pesa, para poder dar o mesmo conteúdo de energia e de autonomia para um carro elétrico, né? Então, esse é um exemplo bem simples de como a tecnologia de fuel cell para etanol poderia ser uma solução onde esse nível de emissões que eu falei aqui do carro híbrido seria ainda muito menor do que o que eu estou falando aqui, que já é muito menor do que de um carro elétrico no hemisfério norte, né? Então, assim, de novo, para mim o que é muito importante, o que a gente tem de fato trabalhado muito em ampliar a nossa capacidade de geração de energia renovável, em promover soluções para o mundo cada vez mais criativas e tecnológicas, como o etanol celulósico, o biogás, biometano, pellets de cana-de-açúcar, que podem promover soluções de energia para transporte. Existem outras tecnologias sendo estudadas que a gente também tem participado, como combustível, o SAF, né, o Sustainable Aviation Fuels, que a indústria de aviação, você pode imaginar, se a bateria é um problema para o carro, para o avião ela é ainda maior, né? Assim como para a indústria de navios, né, e transporte de grandes cargas no mundo, difícil recarregar uma bateria em alto mar. Então, também existem estudos de tecnologia de conversão da molécula de etanol em moléculas que possam ser utilizadas nessas indústrias, que a gente tem participado muito, mas a mensagem para mim mais importante é de que o etanol é uma realidade, ele existe, ele está pronto, ele é competitivo, a cana-de-açúcar é a razão pelo qual ele é competitivo e renovável da forma como é, e ele é uma solução para o nosso problema, ele é parte da solução mundial
e a jornada e o trabalho que a gente vem desenvolvendo em prol desse desenvolvimento, né? Desse reconhecimento do Brasil e do etanol brasileiro como talvez uma das melhores soluções hoje existentes no mundo para endereçar o problema de descarbonização. Eu tenho mais uma aqui, Paulo. Qual a sua visão para o setor em um ano que vem, ano eleitoral, cujas perspectivas de crescimento econômico do Brasil é próximo a zero para o ano que vem? E como esse cenário macro mais desafiador impacta os principais negócios da empresa e estratégias para se proteger nesse cenário? Legal, João. O meu papel na empresa também, além da questão de trading, obviamente, cuidar muito de perto da gestão de risco dos nossos produtos, né? Então, a comercialização passa por essa gestão de risco do nosso portfólio. Então, a gente, como empresa, tem se desenvolvido muito nos últimos anos nesse sentido. A gente tem protegido preços dos nossos produtos, né, olhando horizontes de 12, 24, 36 meses para frente, né, sabendo que, como commodities, a gente tem exposição à volatilidade de mercado, né, que é cíclica, são commodities que a gente conhece. Nós somos o maior produtor de açúcar individual do mundo, é um produto importantíssimo no nosso portfólio que nos permite gerenciar o risco do nosso fluxo de caixa como empresa num horizonte mais amplo, né? Então, acho que esse é um caminho que a gente tem seguido mais e mais, de forma a tomar decisões de médio prazo que, enfim, considerem todos os aspectos do negócio, certo? Então, acho que esse, para mim, é um capítulo importantíssimo dessa nossa conversa. O açúcar, ele é 80% exportado hoje, né? Então, no mercado internacional, ele é grande parte do nosso destino para o nosso açúcar. Isso acaba gerando uma proteção do ponto de vista cambial para o nosso negócio. O etanol é um produto com outras características diferentes, um mercado menos desenvolvido, mas que a gente, pelo nosso porte, pela nossa participação no mercado de combustíveis, com a amplitude que a gente tem em todas as commodities, e ele é correlacionado à gasolina no Brasil, né? Como todos nós sabemos aqui, o consumidor escolhe na bomba se ele vai abastecer com etanol ou com gasolina, porque os carros flex fuel assim os permitem. Então, esse mecanismo, essa correlação nos permite também proteger uma parte do nosso sistema pensando a médio prazo e, obviamente, de novo, né? Esse ambiente de mercado internacional de petróleo, que pode ter um spike muito, muito interessante agora no curto prazo, ou está tendo, né? Combinado com o câmbio que a gente está vendo, pode, obviamente, nos permitir olhar a médio prazo o nosso portfólio e também nos proteger aqui de variações futuras. Então, esse é o nosso olhar, o horizonte de tempo que a gente trabalha na Raízen é um horizonte sempre de 1 a 3 anos, olhando a gestão de risco do nosso portfólio e tomando decisões sempre com uma lógica de gestão de risco e um profissionalismo muito grande. Excelente. Paulo, que acho que já está dando o nosso tempo, eu queria agradecer a sua presença, acho que a gente entrou ali nos pontos super relevantes aqui, e aí deixo o espaço aqui para você, para algumas considerações finais, alguma mensagem ali da própria empresa, e novamente a gente agradece aqui em nome de todos os colaboradores, em nome também de todos os clientes. Eu que agradeço, Vitor, João, MMZR, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder bater esse papo. Fico à disposição para novas oportunidades. E a mensagem que eu tenho para dar no final, acho que talvez tenha sido percebido aqui pelo meu entusiasmo nas palavras quando a gente fala do etanol, quando a gente fala do Brasil, e da oportunidade que a gente tem pela frente como país, como indústria, como brasileiros, de ter ambições mundiais e maiores nesse novo equilíbrio mundial de busca por soluções de descarbonização. A gente viu a história do mundo mudar algumas vezes ao longo dos últimos séculos, né?
e são momentos como esse que fazem com que os equilíbrios sejam novos. Então, a minha mensagem final é uma mensagem de que estamos vivendo um momento único, não acontece sempre, é uma oportunidade única e maravilhosa, assim como eu interpreto a oportunidade de estar onde eu estou hoje, representando uma empresa que busca soluções de descarbonização para o mundo e que podem, junto com muitas outras no nosso país, fazer com que a gente, no futuro, tenha um papel ainda mais relevante no mundo afora, como brasileiros que somos e com toda a fortaleza que a gente tem no nosso país. Eu acho que é um pouco da minha mensagem, um pouco da minha... de como eu me sinto bem fazendo parte desse momento e de tudo que a gente discutiu aqui com relação ao etanol. Sem dúvida, ótima mensagem, ainda mais no momento aqui de tanto pessimismo, né? Eu acho que esse é o ponto, Vitor. Acho que a gente tem que separar bem o curto do médio e longo prazo, né? Eu acho que a gente, enfim, pode viver os momentos que tem pela frente de curto prazo, mas tem que ter na cabeça sempre que uma hora isso passa e a gente, fundamentalmente, como país, tem uma fortaleza enorme para ser explorada. Maravilha. Novamente, obrigado, Paulo, pelo tempo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui hoje. Grande abraço. Prazer é Obrigado. nosso. Tchau, Obrigado, tchau. Paulo. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.